Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente online, através do chimarrão, Bíblia e oração. Esse espaço onde nós somos convidados a nos achegarmos ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste. Diante dele, colocar nossas ações de graças, também abrir nosso coração diante dele, colocando clamores, pedidos, orando ao Pai, conversando com o Pai. Que seja esse o meu, o seu encontro com o Pai. Tempo também de nós ouvirmos a palavra e se alimentarmos por ela. Desde já eu quero convidá-los a estarmos orando, consagrando este tempo, este encontro ao Senhor nosso Deus. Vamos orar então, vamos colocar na presença de Deus este encontro. Onde você está, da forma com que você estiver, se prostre, converse com o Pai nesse instante, consagrando a Ele, pedindo a sua direção, pedindo que Ele esteja preparando nossos corações para ouvirmos, meditarmos na sua palavra. Nós precisamos acolher a palavra como um solo fértil. Ela é a santa semente que vem a nós, mas nós precisamos acolhê-la para que ela frutifique em nossos corações. Então vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo. Querido Deus, nós te damos graças por mais este encontro, por mais essa oportunidade que temos de nos prostrarmos diante de Ti em oração. Obrigado por nossa vida, este dom precioso. Obrigado por, de alguma forma, tocar nosso coração para conhecermos Tua palavra. Para termos esse interesse de buscar a Ti, buscar da sabedoria que vem de Ti. Nós sabemos que a fé é fruto do Espírito Santo. Por isso que nós te louvamos por... Muitos de nós nascemos na fé cristã, outros fomos introduzidos, mas sabemos que é obra Tua nas nossas vidas. Por isso que, Senhor, nós queremos consagrar a Ti esse tempo de oração, esse tempo de leitura e partilha da Tua palavra. Pai querido, nós queremos ser nutridos por Ti, nós queremos ser abençoados por Ti. Nós queremos sentir mais a Tua presença restauradora, curadora, vivificadora sobre nossas vidas, no nosso entorno. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Acolha a nós, Teus filhos, Tuas filhas, que nos achegamos a Ti nesse instante. Pai amado, tenha misericórdia também de nós, porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores. Sim, Deus, nós temos falhado. Nós temos nos afastado dos Teus ensinamentos. Por isso que humildemente na Tua presença nós clamamos, tenha misericórdia de nós. Perdoe o nosso pecado. E guia nossos passos. Guia nossas vidas, ó Pai. Para que dirigidos por Ti, livres da culpa, livres da escravidão do pecado, nós tenhamos uma nova vida, de acordo com a Tua palavra. Buscando o nosso alvo, que é sermos santos, como Tu és santo, Senhor. Senhor Jesus, toca nosso coração com Teu poder e dá-nos sempre mais das Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite, seu Leonei Dutra. Bênção de Jesus sobre o irmão, sua família. Maria Luísa, Zeca, família. Jesus os abençoe. Mariane, família. Jesus os abençoe. Dona Diva. Dona Diva há pouco partilhou com a gente que não podia estar conosco no drive-thru. Não estava se sentindo bem. Que a bênção da saúde esteja sobre
essa guerreira, essa irmã nossa tão, tão querida para a Santa Semente. Olha quem vai dar um oi para a gente. Faz tempo que ela não dá um oi para a gente. Oi. Oi, gente. Oi. Essa é a Alice. Oi. Bênção de Jesus sobre nossas vidas. Não tô vendo eu. Esse aqui, ó. Não está aparecendo ela na tela do computador, gente. Agora ela se enxergou, viu? Ó, agora tu apareceu. E... Porque eu não tava. Não sei. Seguimos com a graça de Deus. Essa criançada é bênção do Senhor sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor que nos concede essa graça, essa responsabilidade, né? De sermos papais. Queridos, essa semana foi tivemos o dia do churrasco e do chimarrão. Olha só, eu digo nós porque tem muitos aí conectados que eu sei que adoram o chimarrão, né? Então, hoje tivemos o nosso dia. E um churrasco também, né? Não importa a carne, o importante é fazer um assado, queimar uma gordura, né, gente? Nessa semana nós celebramos o dia do churrasco e do chimarrão. Especiarias gaúchas, né, gente? Queridos, deixa eu acolher a todos com um versículo da palavra de Deus. O Senhor Jesus é sempre, claro, Ele é nosso Senhor, nosso Mestre. Ele sempre vai à nossa frente, como aquele que dá o exemplo. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, Ele disse que fez aquilo dando-nos um exemplo para que nós seguíssemos. E o versículo bíblico que eu quero destacar aqui fala exatamente de um grande exemplo que nós devemos seguir. Que é o exemplo de Jesus, a sua vida de oração. Lucas capítulo 2, versículo 12. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12. Anota aí. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, orando ao Pai. Não alguns minutos, não 50 e poucos minutos que dura essa nossa live, não 1 hora, 2, que pode durar um culto na igreja. Não, ele passou uma noite inteira orando. Isto é investir tempo de qualidade na nossa vida de oração, nossa vida com o Pai. Que a gente busque isso. A exemplo de nosso Mestre, se ele precisava, ele sendo Jesus, o Filho de Deus, quanto mais eu, você, nós precisamos. Ele não cometeu pecado algum. Nós somos pecadores. Se ele precisava destes tempos, veja, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Faça as suas vigílias, faça os seus momentos, reserve tempo e tempo de qualidade para conversar com o Pai. Sempre inspirados e seguindo os passos de nosso Mestre e Senhor Jesus. David, é isso? Boa noite, meu querido, na paz do Senhor, paz de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre seu lar, sua família. David ou Davi, Jesus o abençoe. Dona Marinês, seu leão, boa noite. Jesus abençoe o vosso lar.
Ó, minha auxiliar aqui. Ela quer dar um oi de novo. Queridos, agora há pouco tivemos mais um drive-thru pastoral. Um momento muito especial, um ministério que a igreja disponibiliza todos os domingos, a não ser que esteja chovendo, e com a graça de Deus, ontem estava chovendo, mas hoje, Papai do Céu nos concedeu a graça de podermos celebrar mais um drive-thru pastoral, onde as pessoas vão de carro até a frente do nosso templo, não precisa nem descer do carro, a gente vai até elas, ora com elas, e possibilita também que recebam da ceia do Senhor. Então, drive-thru pastoral, mais uma vez, foi uma bênção do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, reforçando, todos os domingos, das 15 horas às 17 horas, a não ser que esteja chovendo, né? Para o reverendo não se molhar, não tem como a gente fazer em dia de chuva, né? Porque é ao ar livre, né? Então, todos os domingos, a não ser que esteja chovendo, tem drive-thru pastoral, das 15 às 17 horas. E, aos domingos, 18 horas, e também, às quartas-feiras, 19 horas, nós temos essa live através desta página, facebook.com/Anglicana Santa Semente, depois também disponibilizada através do YouTube, canal da Santa Semente, Igreja Santa Semente, e também no meu perfil pessoal do Instagram, Reverendo Riscac, como aparece aí na descrição do vídeo. Pedindo desculpas, domingo passado, o pessoal que se conecta e acompanha a gente através do YouTube e do Instagram, domingo passado não foi possível nós disponibilizarmos esta live, a gravação do culto, nesses dois espaços, pois eu fiquei 3 dias sem internet. E aí a gente conseguiu colocar ao ar, com a ajuda de uma família de irmãos guerreiros e queridos da gente, a gente conseguiu disponibilizar a live, mas não conseguimos colocar no YouTube e no Instagram. Então a gente pede desculpas para quem nos acompanha através desses espaços, porque a live do domingo passado não foi ao ar, não foi colocado, né? Não foi colocado nesses espaços. É isso, gente. Nós estamos na série de pregações do sepulcro aos confins da terra. Como a ressurreição de Jesus impactou a vida dos apóstolos, da comunidade apostólica e do seu entorno. E assim foi impactando o mundo. Começou com eles, no primeiro dia da semana, no domingo. E assim ela foi impactando, transformando a vida daquelas pessoas. Então, como a boa nova, Cristo ressuscitou, foi impactando, transformando a vida da igreja, da comunidade apostólica e do mundo ao seu entorno, chegando até nós hoje. Nosso desafio aqui, através dessa série de pregações, é trazer várias passagens bíblicas, não numa ordem cronológica, como elas foram acontecendo. Nós agora estamos seguindo o Evangelho de João, por exemplo. Nós lemos ele, todo o capítulo 20, já, essa vai ser a 4ª pregação, né? Que a gente segue desde a Páscoa, né? Falando de como veio a notícia da ressurreição de Jesus aos discípulos, aos apóstolos, e assim como isso foi impactando a vida deles e do entorno deles. Como essa notícia foi se espalhando. Espalhando não só na comunidade apostólica, porque quando a pedra foi removida, aquela guarda de seguranças, né, do exército romano que estava ali guardando, eles foram aos seus comandantes partilhar essa notícia, esse acontecimento. Isso também foi alcançando as autoridades judaicas, também as autoridades romanas. Então, como isso foi impactando a vida daquelas pessoas no entorno de Jerusalém, por isso que a gente fala
do sepulcro aos confins da terra. Como essa mensagem saiu dali e ganhou o mundo. E como ela provoca transformação, gente. Então, o texto que a gente traz hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Abra aí a sua Bíblia, a espada do crente, e vamos nos alimentar espiritualmente. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. A cena começa ao cair da tarde do primeiro dia da semana, ainda, o domingo. A partir do verso 24, então, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, não estava com os demais discípulos. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o Evangelho do Senhor, a quem nós louvamos, a quem nós damos graças. Famosa cena do encontro de Jesus com os discípulos e a presença do incrédulo Tomé. Muitas vezes eu já me vi no lugar de Tomé. Você não se lembra de algum momento em que você se colocou no lugar de Tomé? Como aquela pessoa que duvida, que quer uma prova, que quer tocar para crer? Eu já passei por isso. Queridos, durante essa série de pregações, nós também estamos sendo ministrados sobre fatores que impedem que nós tenhamos uma fé viva, madura. Fatores como medo, falta de fé, incredulidade, tristeza, o luto, conhecer e não viver o que a palavra ensina, ou simplesmente não levar em conta o que a palavra nos ensina. Se algum desses fatores estiver diante de nós, ou se estivermos enfrentando algum destes fatores, podemos ser negativamente influenciados e impedidos de ver o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que passam por algum problema e elas acham que Deus as abandonou. Tem pessoas que enfrentam o luto e questionam, enquanto outras passam por momentos difíceis e é ali que elas se escondem, elas correm para os braços do Pai. Mas em muitos momentos, o luto, a tristeza, problemas, ou até o fato de conhecermos a Bíblia, mas não levarmos a sério o que ela nos ensina, nos traz sofrimento. E também impede que a gente veja o agir de Deus que é real em nossas vidas. Um exemplo disso
está nessas passagens que nós estamos lendo. Evangelho de João 20, esse capítulo de João, pelo fato de que Jesus falou aos seus discípulos, os evangelistas registraram isso, ele os preveniu, ele falou a eles que ele precisaria sim enfrentar sofrimento, enfrentar a cruz, mas que depois ele ressuscitaria. Ele falou que ele ressuscitaria, que ele seria vencedor. Mas o fato de que eles deixaram isso de lado, eles não acreditaram nisso, ou não tinham isso em sua mente, ou ainda se esqueceram disso quando viram seu mestre ser julgado, condenado, morto naquela cruz, ser colocado naquele sepulcro. Eles se esqueceram do que ele disse, do que ele ensinou. E por isso que passaram por tanta dor, por tanto sofrimento. Se decepcionaram, muitos, como a cena dos discípulos de Emaús, eles estão retornando para casa. Numa outra cena, aparece Pedro com os outros, com mais alguns, indo pescar, ou seja, retomando a vida que levavam antes de conhecerem Jesus, achando que tudo estava perdido. Mas se eles tivessem na sua mente, com clareza, o que Jesus tinha lhes falado a respeito do que ele enfrentaria, tivessem levado a sério isso, ao enfrentarem tudo aquilo, não seria tão pesado, tão difícil. Então, não basta conhecer a palavra, ouvi-la, é necessário levar a sério. E ter presente na nossa mente o que Jesus nos ensinou em todos os momentos das nossas vidas. Seja nos momentos das conquistas, das alegrias, para não deixarmos de glorificar, engrandecer, agradecer a Deus. Como também nos momentos das dificuldades, no sofrimento, no luto, quando enfrentamos problemas. Porque aí nós sabemos o quanto Deus nos ama e está ali ao nosso lado, lutando conosco. E quando nos faltam forças, Ele luta por nós. Como nós já ouvimos aqui. Nas pregações seguintes, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da incredulidade, falta de fé, seus perigos e como ela pode ser vencida. Então, você que está conectado hoje, continue conectado conosco. Nós falaremos mais sobre isso na quarta-feira, no domingo que vem, com uma outra passagem interessante. Principalmente, domingo que vem, a gente vai destacar mais o fato de como a gente pode vencer a incredulidade. Como a gente pode ter uma fé mais firme e se livrar dessa... Quando vem aqueles momentos difíceis e a nossa fé é questionada, ou a gente começa a questionar a nossa fé. Como se livrar disso? Então, se conecte com a gente. Bom, por que a incredulidade, a falta de fé precisa ser vencida? Essa é a questão. Por quê? Boa noite, Viviane, Denilson, nossos compadres, Annalise, João Luiz. Jesus abençoe vosso lar. A incredulidade, ela precisa ser vencida e nós precisamos ter uma fé firme, madura. Por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Exatamente isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós precisamos buscar, nos esforçar em ter uma fé madura, uma fé viva. Importante destacar, nós temos chamado a atenção para a gente olhar ou buscar se colocar na cena do texto que nós lemos. E o ambiente ali do texto que nós lemos, João 20, 24 a 29,
O ambiente ali está portas fechadas. Novamente, lembrando do domingo passado nós lemos isso. Portas fechadas. Aqui não diz mais que eles estavam com medo, mas de certa forma era por causa desse mesmo detalhe. Eles ainda estavam com medo dos judeus. Embora já tivessem tido o primeiro encontro com Jesus, ele lhes mostrou as mãos, o lado, eles se livraram da dúvida e eles creram que era Jesus mesmo, não era um fantasma ou coisa do tipo. A paz de Jesus tocou seu coração, mas ainda eles estavam com medo, por isso que as portas estavam trancadas. Além disso, tinha o senhor Tomé, o incrédulo, que disse que se não visse com seus olhos, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Veja que rapaz, né? Peleemos, que quer provas, que ele colocou Deus à prova, né? Mas muitas vezes, como eu falei, a gente pode estar no lugar dele, né? Mas veja que mesmo com a incredulidade de Tomé, mesmo com o fato de que as portas estavam fechadas, ainda com medo da perseguição dos judeus, Jesus entrou naquele ambiente. Nada impede que o Senhor ressurreto venha até nós. Por mais que a gente tranque as portas, por mais que a gente mesmo crie barreiras, ou que as coisas do mundo tentem impedir, ou que ainda que o inimigo crie coisas para impedir, não, nada, absolutamente nada impede a santa, restauradora presença do Senhor que vem a nós para nos trazer a paz, para compartilhar conosco a sua paz, a paz que o mundo não pode nos dar, a paz que só Ele pode nos dar, transformando, impactando nossas vidas. Nada, absolutamente nada impede, como aqui nesse ambiente, a incredulidade, o medo, portas trancadas não impediram, esses fatores não, essas barreiras não impediram que Jesus fosse até eles, assim nada também o impede ou vai ser uma barreira que impeça que o Senhor vá até você. Ele está junto conosco. Ele é o Deus Emanuel, queridos. Primeiro, essa presença vem, essa presença santa, vem a nós trazendo paz. Como disse o próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavra poderosa para o nosso dia, né? Para os nossos dias atuais. O Senhor diz que Ele nos dá, Ele deixa a nós a sua paz. Não a paz como o mundo nos dá. O mundo, o que nos oferece? No ambiente que a gente está vivendo hoje, o mundo, ele está nos oferecendo, através da ciência, a vacina. Glórias a Deus por isso. Mas é isso que o mundo nos oferece. Mas veja que ela ainda não nos dá uma segurança plena. O mundo nos diz para ficarmos dentro das nossas casas, mas nós estamos cercados de incertezas. Não há algo que nos dê assim, não, esse é o caminho, essa é a cura. É aqui que a gente está livre desse mal.
Não há nada disso, né? Em outros contextos, o mundo também nos oferece a paz através da espada. Ou, mais para os nossos contextos, através das armas, né? É o exército armado que garante que uma nação viva em paz com outras. Porque se ela não tiver exércitos, a tendência é que ela seja invadida, que as terras sejam tomadas e assim por diante. Não, não é essa paz com armas, coisas que Jesus nos oferece. Não. Jesus é o príncipe da paz. Ele nos oferece a paz que o mundo não pode nos dar. É só nele que encontramos a paz verdadeira. E aí ele segue dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se perturbem com tanta coisa negativa que existe por aí. Não andeis ansiosos. Não andeis tão preocupados, atemorizados. Não, calma. O Senhor é conosco e Ele nos dá a paz. A paz que nada do mundo pode nos dar. Então, uma ênfase que eu tenho dado. Descansemos no Senhor. Em meio a esse turbilhão de informações que nós recebemos, que vem à nossa casa, querendo nos tirar o sono, nos trazendo mais preocupação ainda, em vez de nos trazer soluções. Então, nós precisamos sair um pouco, nos desligar um pouco disso e focar no Senhor, o príncipe da paz. E nele nós podemos descansar. Boa noite, Dona Rosane, seu Aparício. Bênção de Jesus sobre o vosso lar. Os vovô da Alice. Dona Bia. Jesus abençoe. Em primeiro lugar, então, a presença de Jesus vem a nós, rompendo toda e qualquer barreira, nos trazendo a paz. Em segundo lugar, essa presença vem trazendo fé, dissipando a dúvida. O texto que nós lemos, João, capítulo 20, a partir do verso 24, nós vemos que Jesus chega àquele lugar e ele diz, paz seja convosco. E o texto aqui não menciona que se houve algum diálogo a mais, só diz que ele foi direto a Tomé, o incrédulo, e disse, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Assim como no domingo passado nós lemos, quando Jesus chegou aos discípulos, isso no primeiro dia da semana, o próprio domingo da ressurreição, Tomé não estava nesse primeiro encontro, ele também chegou a eles, mostrou-lhes as mãos e o lado, e eles todos se alegraram. Ou seja, essa presença vem nos livrando da dúvida e nos trazendo fé. Fé verdadeira. Nós sabemos que a incredulidade e a dúvida traz um mal-estar, traz medo, traz insegurança. Quando nós não sabemos para onde ir, nós não temos certeza o que está ali diante de nós. Nós não sabemos o que vem amanhã, o que podemos esperar do amanhã. Ou nesse caso, imagina, portas trancadas e alguém aparece ali, o que você iria pensar? É um fantasma. Mas Jesus vai até Tomé, mete aqui a tua mão, coloca aqui a tua mão, veja que sou eu mesmo. Veja que não sou um fantasma. Veja e tire dos teus olhos esta venda.
Assim como os teus irmãos falaram, eu já apareci para eles e sou eu mesmo. Jesus pede que ele toque, que ele veja e se livre de toda e qualquer dúvida. Aqui é interessante nós destacarmos, isso fala muito para nós também, sobre a paciência e a misericórdia de Deus. Esta cena nos fala do quanto o Senhor é paciente. Porque veja que ele tinha falado para Tomé que ele enfrentaria a cruz, que ele sofreria e que depois iria ressuscitar. Então Tomé tinha que ter acreditado, tinha que ter isso em sua mente. Os outros irmãos, os demais da comunidade, tinham falado para ele que ele já tinha aparecido. E mesmo assim, ele não lembrou do que Jesus tinha lhes falado. Ele ainda achava que Jesus tinha sido derrotado, morto, vencido. Não. O Senhor é paciente. Veja o que diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 8 e 9. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui a palavra central para nós, neste contexto, é: ele é paciente para convosco, é longânimo, não querendo que nenhum se perca. Esse cuidado dele ir até aquele ambiente que estava o incrédulo Tomé. Ele não chega ali julgando, ele mostra: Tomé, me toca aqui as minhas mãos. Veja que sou eu mesmo. Se livre dessa dúvida. Com paciência, com amor, um zelo, o zelo de um pai. E aí ele, é claro, como um pai também que ama e repreende-o. Não sejas incrédulo, mas crente. É aquele puxão de orelha, é aquela chamada de atenção. Você andou ao meu lado, Tomé. Como assim tu duvidaste? Eu falei a ti que eu ia enfrentar isso. Poderia também ter dito isso, né? Paciência de Deus. Esse zelo de um pai que não quer que nenhum dos seus filhos pereça, mas pelo contrário, que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos. Deus é paciente para conosco. Ai de nós, o que seria de nós se ele não fosse paciente? Jesus não chegou mandando Tomé se retirar daí, já que ele não acreditava, advertindo. Ele nos ensina aqui que também não cabe a nós julgar aqueles irmãos, aquelas irmãs que ainda não creem. Que muitas vezes tem aqueles coração de pedra que não creem, que não querem dar o braço a torcer, né? De crer no Senhor. Ele nos ensina que devemos orar por essas pessoas que têm dificuldade em dar esse passo, em crer no Senhor. Orar por eles e com paciência instruí-los
para que se livrem da incredulidade e se tornem crentes também. Nós vamos falar mais sobre isso próximo domingo, nós vamos enfatizar mais essa questão. Mas aqui nós já aprendemos isso com o Senhor. Eu vejo isso muito claramente, essa paciência do Senhor, que nos ensina também a sermos pacientes com os nossos queridos que têm dificuldade, que têm um coração de pedra e não querem acreditar no Senhor. Nós não somos chamados a julgá-los, mas somos chamados a orar por eles, porque isso requer de nós amor por almas. Amor por ganhar almas para Cristo. Isso também requer investimento de tempo. Não é numa simples pergunta, numa simples afirmação que você convence alguém a mudar de vida, a largar o mundo e seguir ao Senhor Jesus. Isso exige investimento de tempo. Jesus ficou 3 anos com estas pessoas, praticamente 3 anos. Eles andavam juntos, caminhavam juntos, ensinando-os, cuidando-os. E mesmo nesse momento ele precisou ainda juntar esse grupo, reagrupá-los, porque eles ficaram dispersos. Alguns começaram a retomar suas atividades anteriores, as coisas que faziam antes de conhecer a Jesus. E ele ali pacientemente foi juntando novamente aquele grupo. A imagem da galinha que ajunta seus pintinhos, né, para cuidá-los. O Senhor nos ensina que nós também devemos ser assim com os nossos irmãos, aqueles que ainda não creem em Jesus. E com amor, com zelo, orar por eles, falar de Jesus sempre que possível, partilhar a palavra. Essa semana, nossa irmã Jolina compartilhava com a gente, inclusive me pedia autorização para ver se ela podia pegar as minhas mensagens, as mensagens que eu mando ao celular, aos WhatsApp das pessoas, se ela podia compartilhar essas mensagens com suas amigas, com seus contatos. É claro que pode, aliás, é para isso que existe. Se você vê uma publicação como este culto, você pode compartilhar com seus irmãos, é só um clique, com seus contatos. Ou as mensagens que você recebe, a maioria de vocês recebe via WhatsApp também, é só um clique e você pode estar compartilhando com seus queridos, com seus contatos. Isso pode ser a única coisa que está faltando para alguém despertar para a fé. Ler uma mensagem de Jesus. Saber que alguém está preocupado com elas. Isso pode despertá-las para se livrarem da incredulidade e se tornarem crentes. É interessante, seguindo aqui, os versículos 29 e 30, Evangelho de João, capítulo 20. Antes, 28 e 29. Livre das dúvidas, da incredulidade, Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Abre seu coração, confessa agora uma fé firme, uma fé verdadeira. Mas aí Jesus se volta a ele e lhe diz: porque me viste, tocaste em mim, creste. Porque me viste, creste? Precisasse disso para acreditar? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sim. Bem-aventurados daqueles que não precisam pôr Deus à prova, não precisam ver Deus diante deles para acreditar. Bem-aventurados, abençoados, aqueles que não veem e creem. Vejam a esse respeito que fala Pedro em sua carta, agora a primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 6 em diante. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 6 ao 9. Nisso exultais,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo. Eles não estavam vendo Jesus. Eles não tiveram a graça de conhecer a Jesus pessoalmente, como Pedro teve, mas exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eles não viram Jesus, mas eles creram. Eles não tiveram a graça de ter o seu encontro pessoal com Jesus, ou o ressurreto, ou o carpinteiro. Mas eles creram na palavra que ouviram e consagraram sua vida a Ele. E nele, eles encontravam sentido, inclusive para o seu sofrimento. Porque nesse tempo eles eram muito perseguidos. Como em nosso tempo, essa semana, aliás, eu via a reportagem de um crente, de um pastor, de uma pessoa que foi morta por ter construído uma igreja. Veja que ainda em alguns lugares do mundo há perseguição contra aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. A pessoa foi morta porque ela estava construindo uma igreja. Numa realidade, em meio a uma nação que proíbe a fé cristã. Absurdos. A perseguição religiosa que é vista. Mas ele não negou sua fé. Hoje ele está na presença do Senhor. Temos essa certeza que ele enfrentou a morte, mas está na presença do Senhor. E com certeza outros se levantarão para continuar a sua obra, de levar a obra santa, levar a palavra de Deus, levar a Jesus, aquele povo, aqueles que vão ser sim alcançados. Isso é paixão por alma, gente. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. Não precisam colocar Deus à prova para ter uma fé madura, uma fé firme. Somos chamados, queridos, de forma especial, a lutar contra a incredulidade, a falta de fé. Fazendo esforço para nos livrar de qualquer dúvida. Porque a fé ela vence o mundo. A fé, ela nos faz mais que vencedores. Na sua primeira carta, João, o discípulo amado, capítulo 5, versículo 4, ele nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você quer ver milagres? Você quer obter vitória sobre algum problema, alguma enfermidade? Você quer ter uma vida abençoada, bem-aventurada? Tenha uma fé firme, livre da dúvida, livre da incredulidade. Como advertiu Jesus ao seu discípulo Tomé, a frase central para mim e para ti é: não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes. Amém? Quarta-feira estaremos falando um pouquinho mais sobre
Como podemos ter uma fé mais madura? Que instrumentos que a gente pode usar para que nossa fé se torne mais firme? Uma fé inabalável. Então, esteja conectado conosco através deste mesmo espaço, na quarta-feira, às 19 horas. Agora vamos orar? Vamos finalizar este encontro com oração. Então, onde você está, se você assim desejar, você pode fechar seus olhos e conversar com o Pai. Abra seu coração a Ele. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Reforçando aqui aquela paciência de Jesus para com Tomé, que não chegou ali botando ele para correr, julgando ele. Não, ele foi ali, meta aqui a tua mão, veja que sou eu mesmo. Se livre dessa incredulidade, não sejas incrédulo, mas crente, mostrando amor, zelo, zelo de pai, né? Então que a gente tenha essa imagem diante de nós nesse momento da oração, sabendo que Ele é nosso Pai, Pai que nos ama e quer que nós tenhamos uma vida abençoada na Sua presença. Oremos? Jesus, nós te damos graças por nossa vida, nós te damos graças por mais este encontro, por mais essa oportunidade de lermos, meditarmos na Tua Palavra. Nós te damos graças por nossa vida, este dom precioso que nos concedes. Nós te damos graças pela nossa família, este bem preciosíssimo. Obrigado, Senhor, por termos pessoas que nos amam. Obrigado por nossa família de fé. Pessoas que se somam conosco, que oram conosco, que oram por nós. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, é com o coração agradecido que nós queremos colocar diante de Ti nossas vidas, nossas famílias, pedindo mais das Tuas bênçãos. Toca nosso coração com Teu poder, com Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a se livrarmos de toda dúvida, toda falta de fé. E ajuda-nos a sermos firmes, termos uma fé madura, uma fé inabalável, que faz abalar montanhas. Senhor Jesus, toca nosso coração com Teu poder e Tua graça. Visita cada lar que se conecta conosco, cada pessoa que está assistindo este vídeo, seja através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Visita, Senhor, esses lares com Teu poder e graça, derramando sobre nós, Teus filhos, das Tuas bênçãos, da Tua graça. Se alguém ainda está em dúvida, se alguém ainda não tomou a sua decisão por Ti, Senhor, que seja tocado por Teu poder, por Teu Santo Espírito, e motivado a tomar essa decisão agora. Entregar sua vida a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos isso diariamente, nos entregando totalmente a Ti, tendo a Ti como nosso único Senhor. Querido Deus, nós pedimos a Tua direção sobre as autoridades deste nosso país, nosso Brasil, presidente da República, o governador de nosso estado, o prefeito de nossa cidade e todas as outras pessoas que exercem autoridade. Que a Tua graça, o Teu poder esteja sobre eles, dando-lhes sabedoria para trabalharem para o bem comum do Teu povo, para que juntos, unidos por uma causa nobre, que é ver nosso país crescendo, livre da corrupção, livre deste mal que assola o mundo todo, nós possamos visualizar novos tempos de graça, de alegria, de paz para o Teu povo. Também nós colocamos sob Teu cuidado e inspiração nossos bispos, nossos líderes, pastores da Igreja Anglicana no Brasil, espalhados por essa nação. Vá à nossa frente, Senhor, nos capacitando, dirigindo nossos passos,
para que acima de tudo andemos em fidelidade a Ti, a Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida, a caminhada da família, da Igreja Santa Semente. Vá à nossa frente, Senhor, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando a uma fé firme, a uma fé madura. Enfim, Senhor, a cada um que se prostra na Tua presença nesse instante, clamando por bênçãos. Cuida de nós, Senhor. Aos enlutados, dê da sua paz. Aos enfermos, forças para lutarem contra as enfermidades. Aos médicos, enfermeiros, capacita-os, Senhor, para que exerçam com fidelidade e zelo a missão que confias a eles. E assim, ó Pai, guarda todos nós sob o Teu cuidado, dando-nos sempre mais as Tuas bênçãos, do Teu Santo Espírito, que nos assiste em nossas fraquezas. Essa semana que se inicia, ó Pai, nós consagramos a Ti, para a Tua honra e glória. Se conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a bênção do Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, repousa sobre todos nós, hoje e por todo sempre. Amém. Você não está sozinho, viu? Precisando de alguém para conversar, entre em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp, tem as redes sociais. Entre em contato conosco. Estamos sempre disponíveis para conversar com você, orar com você. Enfim, falar de Jesus para você e sua família, certo? Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia!